No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria tamanha saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai e reinará eternamente a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Esse evangelho está no livro de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 e seguinte. O nome Gabriel, veja, quando Deus dá uma missão a uma pessoa, ao anjo, ele muda também o nome, né? Mudou de Saulo para Paulo, né? Aqui também o anjo Gabriel significa fortaleza de Deus. Então essa fortaleza veio anunciar para Maria, né? Veio trazer essa proposta para Maria, se ela aceitaria ser a mãe do Filho de Deus. E veja, assim como Maria era imaculada pela graça, nasceu imaculada pela graça. Eva nasceu também imaculada pela natureza, porque antes de Eva não existia o pecado. Mas Eva disse sim ao plano de destruição do demônio, da serpente. Enquanto Maria disse sim ao anjo do Senhor, que é o plano de restauração. Assim como veio a perdição por uma mulher, veio também a salvação por uma mulher, né? E o anjo ficou deslumbrado diante da beleza daquela mulher. Não só da beleza, mas também da humildade daquela mulher, né? Os santos dizem que Maria amou mais a Deus no primeiro instante da sua vida que todos os anjos e os santos juntos conseguiram ou conseguiriam amar ainda no futuro. Tamanho era o amor que Maria tinha, né, por Deus, que Maria tem por Deus e pelas nossas almas, né? E Orígenes vai nos explicar que Maria era desposada de José. Veja, existe muita confusão e eu por muitos anos também fiquei confuso nesse sentido. Eram casados, não eram casados, viviam juntos, não viviam juntos, não. Eles sim poderiam ter sexo e praticar o sexo nesse estado de vida que eles estavam, e era lícito, e era normal. Porém, assim como Deus preparou Maria para ser a mãe do Salvador, também preparou José para ser o pai adotivo, né, de Jesus. É o primeiro caso da humanidade onde o filho adota o pai e não o pai adota o filho, né? Mas por isso Deus já havia construído toda essa, não só essa dignidade moral, mas também esse amor, né, desse casal no caso de Maria, o filho, no caso do pai, o filho adotivo, né? Imagine se você tem um bem, né? Quando você tem um bem até material, você contrata lá uma seguradora para cuidar daquele bem, você contrata segurança para cuidar daquele bem. Agora imagine se Deus Pai não, aspas, contrataria o melhor homem, escolheria o melhor homem para ser guarda do seu filho. Por isso eles viviam celibato, porque ambos tinham feito o voto de castidade, e depois do casamento, um revelou ao outro, e o outro revelou a um. Então eles decidiram seguir com esse voto de castidade, mas eles poderiam sim ter sexo nesse tempo. Por quê? Veja, se Maria aparecesse grávida de repente, poderia ser, digamos assim, ser denunciada. Poderia também o inimigo descobrir, né, o plano de Deus. E por que José abandonou Maria? Porque José entendeu que aquilo era tão puro, tão lindo, que ele não poderia assumir algo que não era dele, que aquilo era coisa de Deus. Por isso que ele decidiu abandoná-la. Aí o anjo vem e resgata. Ele falou: não, volta. É Deus que quer, né? Então Jesus vai e fala para Maria. E
é interessante falar o que São Jerônimo vai dizer, que pela humildade, Maria adornou a sua alma, né, para a sua humildade. Mas pela sua pureza, Maria preparou, né, Maria adornou, Maria enfeitou o seu útero para que preparou tudo, né, para que Jesus, o Filho de Deus, ali fosse gerado e nascesse. E Santo Ambrósio nos levanta uma questão assustadora para nós. Ele diz assim, muitos de nós, né, somos fecundados pelo Espírito Santo, não dessa forma como Maria foi fecundada, mas cada vez que o Espírito Santo nos inspira algo bom, né, aquilo é uma fecundação do Espírito Santo em nós. E muitos de nós, a maioria das vezes, infelizmente, abortamos aquilo que o Espírito Santo planta em nós, né? Que nós pensemos nesse dia de hoje. Louvemos a Deus. Hoje é o dia que nós fazemos memória a Nossa Senhora do Santo Rosário, né? Que não tenhamos em pouca conta a oração do Rosário. Deus te abençoe. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso Maria de Ligório.